Oi, eu sou a Roberta Castro, fundadora da RC Academy, e nessa série de vídeos eu vou ensinar você a se tornar um especialista em microblading e faturar em média R$ 15.000 por mês trabalhando 2 horas por dia. Eu sei, parece muito bom para ser verdade. Se isso não tivesse acontecido na minha vida e na vida de várias alunas, eu no seu lugar também duvidaria. Alunas que hoje já são referência na sua região. Acompanha nos próximos vídeos. Oi, o meu nome é Narla, sou micropigmentadora há mais ou menos 1 ano e meio e eu posso falar com todas as letras para você que a micropigmentação mudou completamente a minha vida. Antes de entrar para essa área da beleza e trabalhar com a micropigmentação, que é algo que eu amo, eu cursava odontologia numa faculdade muito conhecida, tinha uma bolsa integral e eu decidi deixar tudo de lado para seguir o meu sonho de trabalhar com a estética e com a micropigmentação. Hoje eu tenho um estúdio, eu tenho a minha equipe, eu já ministro cursos e a micropigmentação abriu muitas áreas na minha vida, muitas portas foram abertas depois que eu comecei a trabalhar com isso, que eu ingressei nessa área. Então hoje, com mais ou menos 1 ano e meio de estúdio, eu já tenho a minha equipe, eu já ministro cursos, consigo ter minha liberdade financeira, minha flexibilidade de horário e ainda mais trabalhar com o que eu amo, que é o mais importante de tudo. Então, se você ainda tem alguma dúvida de entrar para esse mundo fantástico da micropigmentação, da área da beleza, não tenha dúvidas, porque eu sei que assim como também transformou a minha vida, vai transformar a sua. Olá, eu me chamo Letícia Ramiro, sou especialista em micropigmentação. Falo isso com muito orgulho, porque a micropigmentação é a profissão que vem mudando a minha vida e a vida da minha família. Em 2017 eu me vi um pouco perdida, muito perdida, né? Meu filho estava com 4 meses. Eu teria que voltar de licença maternidade para um emprego onde eu trabalhava de carteira assinada, né? Saía muito cedo de casa, chegava tarde e não tinha ninguém para ficar com meu filho. Foi quando eu decidi colocar todo o meu investimento, todas as minhas expectativas nesse curso de micropigmentação. E eu costumo falar que foi a escolha mais assertiva que eu fiz na minha vida. A micropigmentação me faz viver coisas que eu nunca imaginei. Graças a Deus, hoje eu já sou dona do meu próprio estúdio, ministro cursos na área da micropigmentação e, como eu costumo falar, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Mas, apesar de conseguir resultados como esse, minha vida nem sempre foi assim. Eu era como muitos de vocês, tinha um sonho de conquistar a minha independência financeira, ser dona do meu próprio negócio, ter mais tempo e mais qualidade de vida com a minha família. Foi aí onde eu pensei em fazer um concurso público ou fazer uma faculdade, mas eu percebi que esse caminho seria muito longo e mais difícil e eu precisava de um retorno financeiro rápido, porque meu esposo ganhava muito pouco e eu precisava ajudar ele em casa, eu precisava ter essa renda extra. E eu lembro que sobrava R$ 40 do salário dele por mês. E muitas vezes desses R$ 40 eu ainda pedia R$ 20 para fazer a minha sobrancelha, porque era a única coisa que eu não conseguia fazer em casa. Foi aí quando o meu designer de sobrancelhas falou que o design ia para R$ 25. Eu falei, gente, vai ficar impossível agora. E aí minha mãe me deu uma ideia de fazer um curso de design para cuidar da minha sobrancelha em casa. Eu pesquisei um curso na internet, ela me presenteou com esse curso. Fiz o curso e comecei a fazer a minha sobrancelha, fazer a sobrancelha dela, da minha família, das minhas amigas, sem cobrar. Foi aí onde eu vi uma grande possibilidade de me tornar uma designer de sobrancelhas, porque eu poderia trabalhar na minha casa, olhando meu filho, como ele era pequeno, de colo, eu não tinha com quem deixar, não podia ir trabalhar fora. Então, eu comecei a divulgar o meu trabalho no boca a boca e consegui atrair as 2 primeiras clientes. Foi aí que elas escolheram fazer o procedimento de design de sobrancelhas com rena, no valor de R$ 35. E aí em 1 hora eu fiz R$ 70 e fiquei impressionada com aquilo, porque eu lembro do meu esposo falar, meu Deus, você fez R$ 70 em 1 hora e eu precisei trabalhar 2 dias para fazer esse mesmo valor. E nós nos apaixonamos ainda mais pela profissão, eu já estava encantada por conta dos resultados, pela transformação. E quando eu vi que o retorno financeiro era muito bom, eu me entreguei completamente e nós começamos então a investir nisso.
Comecei a divulgar nas redes sociais com vergonha, né, com medo de julgamentos, mas eu não tinha muita escolha. E aí foi onde as coisas começaram a acontecer, as clientes começaram a procurar e eu me tornei uma referência na minha região em poucos meses. Eu lembro que o meu faturamento como design de sobrancelhas era na média de 4 a 5 mil reais por mês. Então a nossa vida já tinha transformado completamente. Nos mudamos para uma casa melhor, separei um cômodo, comecei a atender e decidi depois disso dar mais um passo na minha profissão, né? Investi ainda mais e fiz o meu primeiro curso de micropigmentação. E foi a minha decepção, né? Eu não consegui aprender, não consegui desenvolver, não me senti segura para trabalhar, fiquei com medo, não tive tanto suporte e foi aí onde eu travei, parei por um ano. Continuei apenas fazendo design, só que aquilo queimava no meu coração. Eu via o tanto que a profissão ia inovando, que o mercado ia crescendo e eu queria me tornar uma micropigmentadora de sucesso. Foi aí onde eu me dei mais uma chance e fiz mais um curso de micropigmentação. Comprei todos os meus materiais e fiquei treinando no papel e a lápis até tudo chegar. Quando os materiais chegaram, eu selecionei alguns modelos, fiz esses modelos, fiz várias fotos e comecei a divulgar na internet esses procedimentos. E foi quando começou a aparecer clientes. Eu lembro que eu iniciei cobrando o procedimento R$280 e no meu primeiro mês como micropigmentadora eu fiz R$10 mil. Desde aí eu nunca mais parei de investir, nunca mais parei de treinar, de me dedicar a essa profissão que de fato mudou a minha vida, e isso também aconteceu na vida de algumas alunas. No primeiro mês faturar os primeiros R$10 mil como micropigmentadora. Por isso que eu falo, além de você transformar vidas, de você cuidar da autoestima de outras mulheres, você tem um ótimo faturamento se você seguir um método, e isso vai sim de fato mudar, transformar a sua vida. E por isso que eu falo, essa é a melhor profissão do mundo, e eu vou te mostrar o porquê que essa é a melhor profissão do mundo. Hoje, para você ser uma micropigmentadora, você pode faturar entre 5 a 40 mil reais mensais e você nunca mais vai precisar trabalhar para ninguém. Você vai ser sim dona do seu próprio negócio, e além disso você vai precisar investir muito pouco, então você vai economizar tempo e dinheiro. Quer um exemplo? Hoje, se você for fazer uma faculdade, você vai levar em média 4 anos para fazer um bom curso e você vai investir em média uns 100 mil reais. Na micropigmentação já é diferente. Você faz esse curso profissionalizante e, como aconteceu na minha vida e na vida de algumas alunas, eu faturei no primeiro mês R$10 mil. Então eu economizei 4 anos de profissão e economizei o valor de R$100 mil que talvez eu teria que investir em uma faculdade. Então sim, essa profissão é maravilhosa. Além disso, um ponto super importante é o tempo, né? Você vai poder ter escolha, você vai poder ter essa liberdade de escolher quando você quer trabalhar, o horário que você quer trabalhar. A gente sabe que hoje o tempo é uma das coisas mais preciosas, e quando a gente tem tempo, a gente tem qualidade de vida. Então essa profissão também te proporciona isso. Outra coisa é você vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Basta você ter os seus materiais e você começar onde você estiver, você divulgar o seu trabalho da forma correta. Mas para você alcançar resultados como esse é necessário um método de resultados, porque esses métodos convencionais aí fora não funcionam. Hoje, para você se tornar um especialista em microblade, é muito mais do que ter uma boa técnica, ter um bom trabalho. Você precisa saber vender. Não adianta ter um bom trabalho e não saber divulgar de forma assertiva, não saber vender. Desse jeito você só vai pingar clientes. Agora, quando você tem um bom trabalho, tem um método, usa o marketing de forma correta, você vai conseguir bombar a sua agenda, você vai conseguir ter muitos clientes e escalar cada vez mais a profissão. E é basicamente isso, pessoal. Eu vou mostrar agora aqui para vocês o primeiro passo, a base, o que é importante para você se tornar um especialista em micropigmentação, que é o design de sobrancelhas. Então vamos lá, meus amores, estou aqui com essa folhinha de treino, já fiz esse desenho para explicar para vocês
os princípios básicos para fazer uma marcação, o que que você precisa saber na hora do design de sobrancelhas. Então, o básico é, nós vamos dividir as sobrancelhas em 3 pontos. Ponto inicial, que é esse primeiro ponto, o ponto alto e o ponto final, tá? Nós vamos fazer isso nas 2 sobrancelhas para você saber qual que vai ser o tamanho da sobrancelha, qual que vai ser a espessura da sobrancelha. Então, é muito importante. Outras referências que nós vamos ter é na questão de tamanho, né, e de distanciamento e de espessura dessa sobrancelha. Então, geralmente o distanciamento, uma sobrancelha para outra, vai ter entre 2 a 3 centímetros, tá? Aí vai variar de cliente para cliente. O tamanho total dessa sobrancelha vai ter em média 4,5 a 6 centímetros. Então, o tamanho total aqui, 4,5 a 6 centímetros. E a espessura dela vai variar de 0,4 a 0,8 até 1 centímetro também, tá? Então é muito importante você também ter essas medidas referências para quando estiver começando você sentir mais facilidade, você ter uma base, ter um direcionamento, vai facilitar muito para você. O que que a gente não pode fazer? Deixar essas sobrancelhas muito próximas, tá? Nós não podemos também deixar essa sobrancelha muito quadrada aqui na frente, que não vai ficar legal, vai perder a naturalidade, e nós também não podemos deixar muito afastada. Então, o ideal é que você tire de base também de acordo com as medidas, de acordo com a estrutura óssea da cliente. Por exemplo, se você prestar atenção, se eu colocar o meu dedo indicador aqui, ó, entre o canal lacrimal e o cantinho do nariz, eu já vou ter o ponto inicial. Então, ele vai começar a girar aqui, eu vou ter o ponto inicial. Percebe? Então, é uma forma de você também ter um direcionamento do ponto inicial aqui. O ponto alto da sobrancelha vai ser sempre onde o ossinho da testa começa a fazer essa curvinha aqui. Se você passar a mão na sua sobrancelha, na sua testa, nessa região, você vai ver que no ponto alto da sua sobrancelha, no ossinho aqui, o ponto alto começa a girar, tá? E o ponto final vai ser sempre perto aqui no cantinho do olho, e aí você vai ter o ponto final da sua sobrancelha, tá? Nós vamos ter algumas medidas referências também. Vamos supor que essa cliente não tivesse nada de pelo. Como que eu saberia que a sobrancelha dela começa aqui? Eu sempre vou ter uma referência base que é 1,5 a 1,7 do canal lacrimal para esse ponto inicial aqui. Tá? E como que eu vou saber a altura desse ponto final? Como que eu vou saber se ela é mais alta ou se ela é mais de acordo com o ponto inicial? Aqui vai sempre variar de 1,8 ou de 2 centímetros até 2,5, tá? Uma coisa muito importante na hora do design que eu não posso fazer, eu não posso deixar o ponto final, que é esse aqui, mais baixo do que o ponto inicial, tá? Porque se isso acontece, a sobrancelha da cliente acaba ficando com aquele olhar cansado, aquele aspecto de olhar caído. Então, você não vai conseguir valorizar a sobrancelha, o rosto da sua cliente, né? Então, agora a gente vai fazer o passo a passo dessa marcação para vocês aprenderem junto comigo. Se você tem essa folhinha de treino aí, você pode pegar para você treinar comigo também. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês entenderam aí que vocês precisam achar os 3 pontos, né, da sobrancelha. Uma dica é você fazer o primeiro ponto, uma linha central aqui, ó. Antes de fazer o ponto inicial, você pode fazer um ponto central, que vai vir aqui no meio do arco do cupido. Vai passar no meiozinho do nariz. Vai passar aqui no meiozinho do nariz e você vai traçar uma linha central no rosto da sua cliente, tá? Lembra que a distância entre uma sobrancelha para outra é de 2 a 3 centímetros? Se eu quiser, eu já posso colocar, ó, 1 centímetro para cá, para esse lado de cá, e 1 centímetro para o lado de cá, tá? Ou eu posso vir de acordo com o meio da aba do nariz. Mas toma cuidado que às vezes a sua cliente pode ter o nariz um pouquinho torto e dar uma diferença na sua marcação, tá? Lembrando que o rosto geralmente é assimétrico, todo o rosto é assimétrico, né? Igual esse, por exemplo, ele tem algumas diferenças.
Mas isso pode ser que dificulte um pouco, mas já é necessário você treinar assim para a hora que você for para sua cliente você ter mais facilidade, tá? Então aqui, ó, agora eu vou só marcar o meu ponto inicial aqui, vou reforçar, que eu já tinha marcado ali. E aí eu já vou ter ponto central e o ponto inicial de cada lado. E agora eu vou fazer o ponto alto da sobrancelha. Como que eu vou saber o ponto alto? Eu vou vir no meio do lábio aqui, vou passar no meio da aba do nariz, vou vir no cantinho, do meio pro cantinho da íris do olho e vou riscar aqui, tá? E a mesma coisa eu vou fazer no ponto final, só que agora eu vou passar no cantinho do nariz, eu não vou passar mais em cima, tá? Então, meio da aba, meio do arco do cupido, cantinho da aba do nariz e o cantinho do olho aqui, ó. E aí eu já tenho o meu ponto final. Então, já fechei aqui, ponto inicial, ponto alto e ponto final. E a mesma coisa eu vou fazer agora do outro lado. Então, vem aqui no meio da aba do nariz. E no cantinho do olho aqui. E pronto. Finalizei aqui já os 3 pontos da sobrancelha, tá? Agora, gente, como ela não tem nada de pelo, né? Não tem uma sobrancelha, se eu quiser eu posso tirar a medida aqui de 1,5 a 1,7 para iniciar a sobrancelha dela. Vou fazer mais ou menos aqui, vou traçar uma linha. Então, ó, o ponto da sobrancelha dela vai começar aqui. E eu posso traçar uma linha mais alta também para eu fazer o meu ponto alto. Então, vamos aqui, vou deixar aqui assim mais ou menos. Tá? É só uma base, só uma referência, se precisar alterar eu altero, tá? Só para vocês entenderem como que eu encontro os 3 pontos e como que eu faço a ligação desses pontos para fazer a marcação na minha cliente. Aí eu vou definir uma espessura para essa sobrancelha. Lembra que a espessura vai variar de 0,4 a 0,8 até 1 centímetro se for uma sobrancelha mais grossa, tá? Então eu vou definir aqui, vou fazer no olho aqui mesmo, mas se você quiser você pode fazer na régua aí também, tá? E eu transfiro aqui para o outro lado, tá? Então essa vai ser a espessura da sobrancelha que eu escolhi para ela. Vamos ver quanto é que dá mais ou menos. Ó, tá dando 0,7, tá? E aí eu vou também já definir aqui a altura da sobrancelha dela. Quando você faz a sua cliente mesmo, automaticamente ela já vai ter o pelo do ponto alto, o pelo do início aqui, então fica mais fácil ainda para você fazer a marcação. Aqui você está criando do zero, então realmente é um pouquinho mais desafiador, tá? Se aqui deu 0,7, essa espessura aqui precisa diminuir 1 centímetro pelo menos, para a gente conseguir ter um ponto de arqueamento nessa sobrancelha, tá? Então, tô fazendo aqui, vou transferir para esse lado. E o ponto final, eu não posso deixar ele mais baixo do que o ponto inicial. Ele tem que ser ou aqui no rumo do ponto inicial ou um pouquinho mais alto. Eu gosto de fazer ele um pouquinho mais alto, tá? Acho que o design fica mais bonito. Mas aí também é de acordo com o pelo da sua cliente. E aí eu vou agora ligar esses pontos. Quando eu vou ligar os pontos, eu tenho que ter cuidado. Esse início não pode ficar quadrado, como a gente já falou. A distância tá boa e eu também não posso fazer curvas demais aqui, eu não posso arredondar muito essa sobrancelha, nem muito para cima, nem muito para baixo. Geralmente, essa parte aqui, do ponto inicial até o ponto mais alto, ela é mais reta, tá? Então, a linha vem, ó, mais retinha mesmo, ó, tá? E aí, daqui eu faço uma leve curvinha para chegar lá no ponto final, tá bom? E a mesma coisa eu posso fazer aqui do outro lado, mas vamos por parte. Vou fazer essa daqui do outro lado também. Então, ó, a linha vem mais retinha mesmo, tá? Cheguei no ponto alto, começo a curvar e jogo no ponto final. Então, eu já vou ter feito aí a base inferior da sobrancelha. A base superior eu não vou puxar direto daqui, porque senão na hora que eu for fechar a frente vai ficar quadrado. Então, eu vou vir um pouquinho mais daqui, ó.
Vou chegando no ponto inicial, eu começo a curvar e desço para encaixar no ponto final, tá? E aí eu já voltei aqui, uma sobrancelha praticamente pronta e a mesma coisa eu vou fazer aqui. Cheguei aqui no ponto alto, eu começo a curvar. E fecho aqui no ponto final. Tá bom? Então, esse treino é muito importante para você desenvolver a sua coordenação motora. Se você tiver dificuldade, você pode fazer essa ligação com a régua. Mas é interessante você já treinar a sua coordenação motora, tá? E aí, agora aqui na frente, ó, ao invés de fechar aqui, ó, eu subo com ele mais retinho e dou uma leve curvatura aqui no ponto inicial, ó. Subo com ele mais retinho e dou uma leve curvatura aqui no ponto inicial. Se você treinar lápis e ver que dá para fazer alguma melhora, você limpa e melhora onde der para melhorar. Aqui eu já fiz diretão, mas olha aí, ó, criamos um design para a sobrancelha dela. Legal, né, esse treino? Um treino muito bom para você desenvolver essa coordenação motora é essa folhinha aqui que vocês receberam, que é da ligação dos pontos, tá? Então, vocês têm essa folhinha aqui, vocês podem treinar, que ela é muito boa para você entender mais sobre o formato da sobrancelha, sobre ligar os pontos e você memorizar, tá? Então, ó, aqui você vai fazer a mesma coisa que você fez lá, ó. Vai ligar os pontos, ó, tá? Ó, levando aqui na frente sempre mais arredondado. Chegou aqui no ponto alto, curva e encaixa lá embaixo, tá? E aí esse treino vai ajudar você a soltar muito a sua mão e você conseguir fazer um design mais rápido. Aí você curva aqui. Chegou aqui no ponto alto, ó, começa a girar. E vai lá no ponto final. Então, é treino, gente, é treino. Treino que leva à perfeição, tá? Não adianta, às vezes você vai fazer o primeiro, você vai falar, nossa, eu pensei que ia ficar mais bonito. Mas aí você faz outro, faz outro, faz outro. E com certeza você vai conseguir ver a evolução de um treino para o outro. Sempre, gente. Como diz o Joel J, o sucesso é treinável, né? Então, não tem atalhos. Tem que treinar para você conseguir ter um bom trabalho, tá bom? Ó. E aí você deixa a frente mais arredondada aqui. E liga lá. Muito legal esse treino também, né? Ai, Roberta, mas essas sobrancelhas aí que você fez é fácil, fica tão certinha, né? Vamos supor que, e se uma cliente minha chegar e ela tiver a sobrancelha assim? Como que eu faço? Se a sobrancelha dela for bem caída, né? O que a gente observa aqui nesse tipo de sobrancelha? Eu peguei essa imagem da internet para mostrar para vocês. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? Definir os 3 pontos, né? O ponto inicial, o ponto alto e o ponto final. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o ponto inicial. O ponto alto, ele vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? Deixa eu olhar assim. Então, o ponto alto dela vai ser mais ou menos aqui. E o ponto final no cantinho aqui do olho. Vou fazer um pouquinho só mais pra cima aqui. Tá bom, eu termino antes. Então, eu tenho o ponto inicial, tenho o ponto alto e tenho o ponto final. O que tá errado nessa sobrancelha? Por que o design não tá valorizando o rosto dela? Porque, de fato, o ponto alto não é o ponto mais alto. Então, é isso que a gente precisa corrigir. E aí é onde muitas pessoas erram,
Por quê? Porque elas acham que para deixar uma sobrancelha arqueada, para subir um olhar, ela vai precisar entrar aqui e arrancar todos esses pelos da cliente para poder ter uma sobrancelha arqueada. E aí é onde afina a sobrancelha, onde deixa o formato inadequado, e aí pode ser que esses pelos nunca mais voltem a nascer. Então, quando eu quero arquear uma sobrancelha, primeiro o que eu tenho que fazer é descer o ponto inicial. Então, ó, eu apararia aqui, ó. Então, você desceria aqui o ponto inicial, ó. Então, eu viria com a sobrancelha aqui, ó. Tá? Viria no ponto alto. A ideia é você pegar o máximo de pelos naturais que ela tem, ó. E chegaria lá no ponto final. Então, aqui eu não, na verdade eu melhoraria esse formato que ela tem, sem arrancar muitos pelinhos da cliente, tá? Ó, então, pegaria praticamente todos os pelos da cliente. Então, quando você tem uma sobrancelha muito caída, você vai tentar recuperar o máximo de pelos que ela tem, recuperar não, você vai tentar não remover, né? Preservar esses pelos. E melhorar o design. Sempre que o olhar estiver caído, né? Sempre que o ponto alto não tiver alto, você desce o ponto inicial, tá? Você não tenta subir essa parte inferior aqui, porque senão você vai afinar muito e vai errar o formato dessa sobrancelha. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, dessa primeira aula. E nós nos vemos na aula complementar. Viram aí, pessoal, que incrível? Essa é a base para você se tornar um especialista em microblade. Você precisa dominar o design. Bom, esse vídeo tá ficando grande demais e no próximo episódio eu vou mostrar para vocês os pilares para se tornar um especialista em microblade. Mas antes de mais nada, comenta aqui embaixo no vídeo o que você está achando até agora, tá bom? Grande beijo e até a próxima aula!